Então, nós vamos compartilhar 1 de Pedro 1, versos 1 a 12. Abra sua Bíblia, ou seu aplicativo, que tem a Bíblia, e vamos ler as Escrituras Sagradas. Nós leremos de forma responsiva, ou seja, eu leio os versos ímpares e a igreja responde numa só voz, lendo os versos pares. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Eis foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam exultar. Meus amados irmãos e irmãs, olhando para esse texto que acabamos de ler, nós vamos observar que a palavra salvação, ela aparece aqui pelo menos 3 vezes. É um assunto muito importante nas cartas de apóstolo Pedro. Na verdade, a salvação está entre os 3 assuntos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E segundo o apóstolo Pedro, a finalidade da minha fé, da sua fé, a finalidade da nossa fé é justamente a nossa salvação. Ele diz, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. E naturalmente falamos de salvação porque a própria Bíblia também nos dá a notícia de que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, desde nossos primeiros pais. A humanidade tem caminhado para longe de Deus, e quem tem qualquer dúvida disso, basta ouvir qualquer noticiário, com tantas tristezas, tragédias e dores, que mostra uma humanidade que caminha perdida para longe de Deus. Mas Deus, então, importando-se com a sua criatura, que foi criada à sua imagem e semelhança, firmada nos seus próprios propósitos eternos, vem em busca dessa humanidade que virou as costas para Ele, para salvá-los. E é sobre essa obra da salvação que nós vamos falar nessa manhã. Então, olhando para 1 de Pedro 1, versos 1 a 12, nós vamos perceber pelo menos 4 ensinamentos
principais, básicos, fundamentais, sobre a obra da salvação. E a primeira bênção, a primeira verdade que esse texto nos ensina sobre a obra da salvação é que a obra da salvação é uma obra divina. Os irmãos observem comigo que logo após se apresentar como apóstolo, Pedro declara que quem são os seus primeiros destinatários, as pessoas que iam receber de primeira mão sua carta. E ele diz, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas 5 regiões ou cidades aqui, na verdade, eram províncias romanas, que estavam ali na região da Galácia, que hoje seria a Turquia. Todos estavam ali. Mas não temos dúvidas que o Espírito Santo estava preparando as Escrituras para que esta palavra também pudesse alcançar todos os eleitos do Brasil, da América, da Austrália, da África, da Europa e de todos os confins da terra, porque esse é o nosso Deus. Ele é o Deus autor da salvação. É Ele mesmo que leva a obra da salvação a todos aqueles que Ele deseja, em todos os lugares, em todos os rincões do planeta Terra. E apóstolo Pedro, então, que inspirado pelo Espírito Santo, mostra-nos claramente o Deus Trino, agindo em favor da minha salvação, da sua salvação e de todos os seus escolhidos. Nós vemos Deus Pai escolhendo e elegendo, está aqui nas Escrituras de maneira tão clara, a palavra eleitos aparece aqui pelo menos 2 vezes, e ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, segundo o conhecimento que Deus tem de tudo e de todos os tempos, especialmente do futuro. Um Deus que não se surpreende com ninguém que se rende e nem com ninguém que endurece, porque Ele mesmo já tem esse propósito eternamente de buscar os seus. A Bíblia fala claramente que Deus reconhece os seus filhos, Ele conhece todos os que crerão nele. Na verdade, diz as Escrituras que Ele os escolheu ainda nos tempos eternos. Então, a minha salvação não começou no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, tem começado lá na eternidade, conforme o apóstolo Paulo também escreveu aos Efésios 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, louvado seja Deus. Antes mesmo de você crer. Vemos também, meus irmãos, essa salvação manifestada e realizada na plenitude dos tempos, de forma perfeita, no tempo perfeito, por Jesus, Deus Filho. E aqui o apóstolo Pedro lembra pelo menos 2 ações básicas, fundamentais, que Cristo realizou para a nossa salvação. Aqui o apóstolo Pedro fala sobre a morte de Cristo e fala sobre a ressurreição de Cristo. Quanto à morte, ele afirma, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, a morte de Cristo faz expiação aos pecados dos salvos. E essa semana foi muito interessante, recebendo um membro da igreja, um jovem, e conversando e falando das tristezas, das alegrias, da luta contra o pecado. E aí nós fomos caminhando, numa certa altura, ele fez uma confissão que eu achei profunda e muito corajosa, quando ele disse assim, quando eu olho para a morte de Cristo, no sentido de como foi, né? Dá-se tanto valor pelo fato de ter sido a morte de cruz, né? E tal. Isso não me encanta mais, isso não mexe mais comigo. E eu ouvi aquela confissão sincera, triste, e eu disse assim, mas a questão não é o horror da morte, não é o tipo da morte, a questão é quem estava ali morrendo por nós. Aquele que é perfeito, aquele que é poderoso, o único que poderia receber toda a justiça de Deus, todo o castigo de Deus, todos os pecados da humanidade, suportá-los e ainda assim fazer a obra da expiação. Não tem a ver com o tipo, Jesus poderia ter morrido com qualquer outro tipo de morte, mas tem a ver com quem é. Muitas pessoas, o próprio apóstolo Pedro depois morreu na cruz,
e muitos ladrões, 2 ladrões morreram na cruz ao lado de Jesus, mas eles não tinham poder para expiar pecados. Eles necessitavam de Cristo, e aquele que entendeu isso, recebeu aquela palavra bendita, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele que rejeitou e disse, se você é filho de Deus, tira nós também, esse caminhou perdido para a perdição eterna, mas é a morte de Cristo por quem Ele é, o Filho de Deus, perfeito, santo e justo. E ainda sobre Cristo, Pedro diz, mediante a ressurreição de Jesus o Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, na morte de Cristo, nós temos vitória contra o pecado, mas na ressurreição de Cristo, nós temos vitória contra a morte. Porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e posso crer em toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Porque Ele está vivo. E, por fim, a obra da salvação é aplicada pela pessoa do Espírito Santo, chamando, regenerando, santificando, conforme está escrito aqui, em santificação do Espírito. E Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ninguém pode regenerar a si mesmo, somente o Espírito Santo. Nós temos hoje no mundo milhões de pessoas presas, né? Esperava-se que os presídios fossem um lugar onde as pessoas fossem transformadas, ressocializadas, regeneradas, e alguns o são de fato, mas os que são de fato regenerados foram aqueles que encontraram com Jesus, porque infelizmente não há punição, não há disciplina, não há religião, não há homem que possa regenerar a si mesmo, mas quando o Espírito Santo toca na vida do mais vil pecador, pode torná-lo o mais santo homem para a glória de Deus. Conforme Cristo mesmo ensinou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao reconhecer que a salvação é obra divina e não humana, meus irmãos, nós então damos glória somente a Deus. Não se iluda com religiões, com pregadores que titubeiam sobre quem é o autor da salvação. É lamentável ver até mesmo em púlpitos evangélicos ainda ministros titubeando, dando crédito à salvação do próprio homem. E se o seu Salvador é você mesmo, você está irremediavelmente perdido. Mas se é Deus, você esteja seguro da sua salvação. Por isso que Pedro adora o Senhor, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, salvação, irmãos, é misericórdia, é graça. Pedro sabia que a salvação do pecador é uma obra da graça soberana de Deus. Qualquer coisa além disso é legalismo e religiosidade. Em segundo lugar, a obra da salvação é uma obra eterna, conforme está aqui também no texto que acabamos de ler. Não somente no sentido de que a salvação começa na eternidade passada, conforme já apontamos antes da fundação do mundo, mas especialmente no sentido que a salvação, a obra da salvação, ela aponta para a eternidade futura. Pedro nos ensina que a obra da salvação não diz respeito a uma herança material, a uma herança terrena, mas deixa muito claro que é uma obra para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Imarcessível quer dizer uma herança que não murcha, uma herança que não se desvanece, que não se corrompe, uma herança que não acaba, ou seja, ela dura para sempre. Alguns já ouviu, pessoal que lida muito com educação financeira, né? Já ouviu essa expressão, né? Pai rico, filho pobre, né? E essa é a realidade de muita gente, que às vezes o pai era rico, recebeu herança, mas ficou pobre, porque por mais rica que seja uma herança, infelizmente o homem é capaz de destruí-la toda, ela não dura para sempre, mas a herança que nós temos em Cristo Jesus é eterna, não pode ser roubada,
pode mudar os governos, direita, esquerda, para cima, de lado, centro, pode virar o que vier, bons economistas, bons ministros, maus ministros, mas ninguém pode roubar a nossa herança eterna. Ninguém pode corrompê-la, ninguém pode comprá-la, ninguém pode vendê-la. Se alguém vem a Cristo ou à igreja, focado nos seus objetivos terrenos e carnais, essa pessoa deve se arrepender. E é muita gente que está lotando as igrejas simplesmente pensando em seus objetivos meramente carnais e passageiros. É preciso mudar suas motivações, é preciso focar nas coisas dos céus, conforme Pedro ressalta aqui, nossa herança reservada nos céus para vós outros. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, prestem atenção, a obra da salvação não nos leva aos palácios deste mundo, mas nos leva aos palácios eternos, na presença do Rei dos Reis. A obra da salvação não tem como objetivo levar um cristão a juntar tesouros na terra, mas tem como objetivo a juntar tesouros nos céus. Então, mesmo que ainda algumas coisas da sua vida estejam bem resolvidas, alegre-se, porque o seu tesouro no céu está garantido em Cristo Jesus. Nada que experimentemos ou tenhamos aqui neste mundo, de bom ou de ruim, pode ser comparado, irmãos, ao prazer da glória eterna que Deus concede quando Ele opera a obra da salvação. Quando alguém é tocado pela graça da salvação divina, ele já a possui de fato. Irmãos, não existe se, talvez, quem sabe, toda pessoa verdadeiramente crente em Cristo pode ter completa segurança de salvação. Aquele que tem um filho tem a vida, diz as Escrituras. Essa certeza, meus irmãos, não tem nada a ver com a capacidade do crente em sustentar a sua própria salvação, mas sim com a fidelidade e o poder de Deus, conforme Pedro aqui afirma, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se a salvação dependesse de mim, para eu sustentar a minha própria salvação, eu certamente estaria amanhecendo e anoitecendo e vivendo com muitas dúvidas e muitos medos. Mas como a salvação está nas mãos do meu Redentor, eu estou seguro que Ele haverá de levá-la a bom termo até o último dia, conforme está aqui. A obra da salvação na vida dos filhos de Deus é sustentada por Deus, até que eles a experimentem de forma completa, no dia de sua glorificação eterna. Mas essa obra da salvação, divina e eterna, conforme já falamos, ela tem resultados imediatos, ela tem resultados aqui na terra, para quem recebe. Então, queremos também afirmar, em terceiro lugar, que a obra da salvação é uma obra frutífera. Uma vez que alguém é salvo, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente na vida do salvo, fazendo-o frutificar, fazendo ter horror ao pecado, se arrepender dos seus pecados, crescendo em santificação, produzindo também o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em 1 de Pedro 1, há um destaque para os frutos da alegria, do amor e do dom da fé. Nesse texto e na vida do crente, irmãos, fé e alegria estão presentes, estão relacionados. Eles têm tudo a ver com uma vida que dá frutos, porque o crente frutifica na força da alegria de sua salvação em Cristo. Não é na força da alegria das circunstâncias, não é quando tudo está muito legal, pode estar tudo muito complicado, mas ainda assim ele frutifica porque a alegria da salvação o sustenta. Irmãos, a alegria da salvação, muitas vezes na vida do cristão, é a única alegria que permanece, especialmente na hora da provação, na hora da enfermidade, na hora da escassez, na hora da afronta, das perseguições e do sofrimento. É isso que Pedro está ensinando. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações.
Nem todos, nesse momento da vida, estão passando por uma provação, mas amanhã poderá haver. Mas a Bíblia diz claramente que Deus traz a provação quando há necessidade. E a boa notícia é que a provação enviada por Deus não vem para destruir a nossa fé, não vem para destruir a sua vida. Muito ao contrário, meus irmãos, a provação vem para confirmar e fortalecer a sua fé. E, acima de tudo, para nos levar a glorificar ainda mais a Deus. É isso que Pedro afirma. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E, irmãos, olha o que a palavra de Deus nos afirma. Pegue toda a quantidade de ouro do mundo, diz a Escritura, que a fé que Deus coloca no nosso coração, a fé que nos leva a ir adiante, a fé salvadora, vale mais do que todo o ouro que esse mundo tem. Louvado seja Deus. E se você já recebeu essa fé, você é riquíssimo. E é esta fé que te guiará nesta vida, nas horas mais difíceis e nas horas também mais felizes. A provação, meus irmãos, é uma maneira de Deus promover a poda necessária para que sejamos frutíferos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. É doloroso às vezes a poda, mas louvado seja Deus, que não deixe que nós fiquemos cheios de espinhos e dando os frutos maus, ele vai nos podar para a glória dele. Mas além da fé e da alegria, a obra da salvação se torna mais frutífera na vida do crente, quanto mais ele cresce no seu amor a Cristo. Conforme Pedro testemunha, aqui não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A grande verdade é que essa afirmação é um escândalo para os que não creem. Tenho vários amigos que não professam a fé cristã, uma certa pessoa, recentemente, de uma certa religião, falou assim, não, eu acho até legal a vida de Cristo, é um bom exemplo e tal, mas vocês cristãos são muito esquisitos, vocês adoram um Deus que morreu na cruz, que ressuscitou, que declara isso, e que vocês não veem. E aí eu lembrei desse texto, é isso mesmo, ó, não havendo visto, há mais, a gente ama alguém que a gente não viu. Mas vendo agora, não vendo agora fisicamente, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Porque Cristo nós não vemos com esses olhos carnais, nós vemos com os olhos da fé. Amém, meus irmãos? E nos alegramos e podemos amá-lo, e nesse amor a Cristo, nos rendendo a Ele, mais a obra da salvação frutifica em nós. O próprio Cristo afirmou isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É em Cristo, é no amor dele, é na graça dele, é no relacionamento com ele, que a nossa salvação se torna frutífera. Sem ele, podemos até usar nossos talentos, nossos dons, mas não haverá fruto que de fato glorifique ao Senhor. Apóstolo Paulo também concordou com Pedro e ensinou sobre a salvação que dá frutos. Sim, somos salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, está lá em Efésios 2, 8, 9. Mas logo em seguida, no verso 10, ele diz também que somos feitura de Deus, somos obra de Deus, somos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a fé cristã reformada, ela não negligencia as obras, ela apenas coloca as obras no lugar certo. Primeiro Cristo, primeiro a fé, depois as obras. As obras são consequências de alguém que já recebeu a salvação gratuitamente em Cristo. Então, Deus chama todos os salvos para servirem a Ele e ao próximo. Deus não os quer simplesmente salvos, sentados e satisfeitos no banco da igreja. Deus quer seus filhos ativos e frutíferos. Amém, meus irmãos? Levem a sério a exortação divina, lá em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não viva de braços cruzados.
Se você não está engajado em algum ministério da igreja, se engaje. Se você ainda não é assíduo aos cultos da igreja, seja assíduo, escola bíblica, os cultos, os pequenos grupos, os ministérios, a nossa ONG, porque o verdadeiro crente tem alegria em servir a Deus e ao próximo. Mas a obra da salvação, além de ser divina, além de ser eterna, além de ser frutífera, a obra da salvação também é uma obra anunciada, proclamada. E aqui nós vemos que a obra da salvação foi anunciada à humanidade desde o seu início. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, logo após pecarem, já ouviu o anúncio da obra da salvação. E Deus, olhando para a mulher, disse: olha, vai nascer de você alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai nascer de você o Salvador, o Redentor. E ali já estava começando a ser anunciada a grande obra da salvação. Mas, ao longo da história e da revelação, na antiga aliança, a promessa do Salvador foi repetida muitas vezes. E quem lê o Antigo Testamento com cuidado vai ver, cada livro, de alguma forma ou de outra, o Salvador está sendo anunciado. A obra da salvação está sendo proclamada. E todos que morreram antes de Cristo, que creram na primeira vinda de Cristo, eles foram salvos olhando para o Cristo que haveria de vir. E é isso que ele diz, foi a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram, inquiriram, aos quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. No Antigo Testamento, a obra da salvação anunciada apontava para o Messias, o seu sofrimento redentor, bem como para o derramamento do Espírito Santo. Vemos aqui, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, Pedro está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, quando leem os profetas no Antigo Testamento, quando ler a lei, observe que eles estão numa santa expectativa, e já estão falando, o Messias vai sofrer, o Messias vai passar por dificuldades, mas ele será vencedor, e ele será glorioso, e ele será ressurreto, e ele se assentará novamente no trono e reinará por toda a eternidade. Então, Cristo está em cada página das Escrituras Sagradas. E assim como foi no caso dos santos profetas, antes de Cristo, dos santos apóstolos que conviveram com Cristo, assim também é para todos os salvos em Cristo hoje. Não podemos reter a mensagem da salvação. Essa geração conhecerá a obra da salvação por meio da sua vida. Seus amigos, seus colegas, seus familiares precisam ouvir sobre a obra da salvação. Essa é a parte que nos cabe como igreja. Não tenha peso sobre você converter alguém que você não tem esse poder, essa é a obra do Espírito. Mas a minha obra, a sua da igreja, é proclamar a obra da salvação. Não podemos nos calar, precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor. É isso que o apóstolo Pedro ensinou quando disse: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Pedro estava dizendo, olha, irmãos de Bitínia, Capadócia, Ponto, Galácia, etc. Lá atrás eles profetizaram, eles proclamaram, os apóstolos proclamaram, Paulo proclamou, eu proclamei, agora cabe a vocês fazerem o mesmo. Porque esta obra da salvação é tão linda, tão maravilhosa, que até os anjos anelaram entender, né? Perscrutar, investigar detalhadamente, averiguar de maneira minuciosa, procurar entender o grande mistério. Porque uma vez que os anjos salvos, que continuam na presença do Senhor, nunca se viram perdidos, é difícil você explicar uma coisa que você nunca experimentou. Até o que você experimentou é difícil. Então, quando eles olham, né, tudo que Deus faz em relação aos seres humanos e aos seus servos, em especial, aos seus escolhidos, aos seus filhos, eles ficam maravilhados. Como nós podemos entender
algo tão tremendo, tão maravilhoso, que é a grande salvação que temos no Senhor. Então, seja pela sua pública profissão de fé, como faremos daqui a pouco, seja diariamente, ou seja pelos seus atos, pela obediência a Deus, anuncie a obra da salvação. Ainda há muita gente perdida que pode ser salva. Ainda há filhos, servos e eleitos de Deus para serem encontrados. Proclamemos, pois, com ousadia a obra da salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Caminhando para a conclusão desta mensagem, eu quero lembrar as palavras da saudação de Pedro. Ele termina a sua saudação dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Quem não deseja mais graça, mais favor, mais bênção? Quem não deseja mais paz para os seus próprios corações, suas famílias, para este mundo? Mas eu preciso te dizer, somente podem receber e experimentar de fato a graça e a paz de Deus de forma abundante quem crê no Senhor Jesus, quem o recebe, e bem como a sua obra de salvação. Se você já recebeu, alegre-se cada dia mais na obra da salvação. Se você já é um salvo, mas tem perdido a alegria da salvação por qualquer motivo, Deus quer renovar nesta manhã a alegria da sua salvação. Mas se você ainda não experimentou a graça salvadora, nem a paz que vem da reconciliação com Deus, hoje pode ser o dia de você crer e de receber essa paz bendita, essa graça, porque justificados, pois mediante a fé em Cristo temos paz com Deus. E assim você pode experimentar essa obra da salvação divina, eterna, frutífera e anunciada. Talvez você tenha andado aí tão desesperado, lutando para ter um salário melhor, para ter uma casa melhor, para ter tanta coisa melhor. Isso em si não é um pecado, desde que isso seja feito para a glória de Deus. Mas esse não pode ser o foco da sua vida. Que adiantará você ganhar a maior casa do mundo, a maior mansão, e perder a morada eterna? Que adiantará você ganhar os melhores empregos, as melhores famas e posições e reconhecimentos, mas no último dia Jesus falar: apartai-vos de mim, eu não te conheço? Que adiantará o mundo inteiro, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mude o foco. Creia em Cristo, olhe para Cristo, renda-se ao Senhor, venha ao Salvador, venha ao Redentor, seja também um filho do Deus vivo, salvo para a glória dele. Amém, meus irmãos?